Olá, eu sou o pastor Jadir Lacerda, estou mais uma vez aqui trazendo a palavra do Senhor para a nossa meditação, que hoje se encontra em Mateus 10, 34 a 36, que diz assim: Não penses que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Embora Jesus Cristo seja chamado Príncipe da Paz, e embora a verdade deva ser proclamada com amor, há um sentido em que a sua vinda e a proclamação do Evangelho provocam divisões. A fé em Cristo faz separação entre crente, o pecador e o mundo. A proclamação da palavra de Deus e a sua verdade motivarão oposição, divisão e perseguição. Viver segundo os retos padrões de Cristo resultará em zombaria e desprezo. A defesa da fé apostólica do Novo Testamento provocará divisões, e os ensinamentos de Cristo a respeito da paz e da união devem ser mantidos em harmonia com essa verdade de que ele não veio trazer paz, mas sim espada. Por isso o diabo tem sempre um infiltrado, uma pessoa nas amizades, na irmandade, na família, usada por ele para te derrubar, para te desanimando, te julgando, te colocando para baixo, seja essa pessoa de dentro ou de fora da família, de modo que se afastar dela não seria sábio, se afastaria de um filho. Em geral, e geralmente essas pessoas, mesmo que não seja da família, sempre é gente que a gente gosta, que tem uma certa liberdade com a gente, e muitas das vezes seguida de inveja e de baixa autoestima e razão, né, o qual o diabo acaba usando. Não dê munição aos inimigos de agora, né, os que agora nos perseguem, os que estão te seguindo, te perseguindo, os que estão sendo usados contra você. Filtra o que fala, vigia o que faz, em quem confia seus segredos. Usa o inimigo, o que está sendo usado contra você, para se libertar. Se as críticas dele faz sentido, é verdadeira, se conserta. Se esta pessoa está te desanimando em algo que a palavra de Deus está contigo, é motivo para você acreditar ainda mais e seguir em frente. Não confia ao inimigo nada que não possa ser divulgado no outdoor. O diabo teve a permissão de Deus para destruir tudo que Jó tinha. Riquezas, filhos, saúde. Por que não tocou na sua mulher? Talvez Jó, numa suposição, não tivesse um bom casamento. Não consta na Bíblia que Jó tivesse concubinas, outras esposas, como Abraão tinha concubinas, e esposas como, né, Jacó tinha. Né? Jacó tinha 2 esposas e mais as servas delas. Muitos casamentos entram uma terceira pessoa na relação, muitas vezes porque acabou o respeito e porque não souberam conduzir a relação, aí acabou o amor, a mesmice, a rotina causa essas coisas, esfriamento. Abraão, Jacó e tantos outros tiveram mais esposas por conta de problemas, faltas, deficiências no casamento que não souberam conduzir, erraram e pagaram caro pelas saídas que arrumaram, e por isso não se separaram. Quando Jó disse: como eu olharia para uma virgem, talvez pensasse, numa remota oportunidade de casar-se novamente, mas lutava contra isso. Talvez o casamento de Jó lhe fosse um peso. Vemos como sua mulher lhe tratou num extremo momento de dor. Se um dia ela serviu a Deus, ali ela o abandonou, quando disse a Jó: amaldiçoa seu Deus e morre. Com essas palavras, ela estaria profetizando uma condenação que lá na frente, em Moisés, seria criada a lei, que quem amaldiçoasse a Deus ou blasfemasse contra Deus, morreria apedrejado, na qual Nabote foi condenado inocente. Olha o que saiu da boca dela. Não lemos na Bíblia em nenhum momento que ela apoiasse a Jó, como lemos que os amigos de Jó estiveram junto com ele dias tentando consolá-lo. O que parece é que a mulher de Jó era a carta na manga de Satanás contra Jó, que quando Jó chegasse ao limite de si mesmo, de suportar aquilo tudo que ele estava suportando, quando fosse a gota d'água que faltasse para transbordar o oceano, ela seria essa gota
para que o diabo vencesse aquele desafio com Deus. Mas Jó provou que nenhum oceano inteiro separaria de Deus. Disse Jó: ainda que ele, Deus, me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Esta é uma das mais admiráveis declarações de fé na bondade de Deus já pronunciada. Não importava o que Deus permitisse que acontecesse a Jó, fosse qual fosse o fardo que Deus pusesse sobre ele, mesmo que o matasse, Jó cria que por fim Deus não falharia com ele. Os mesmos dedos que apontam hoje as tuas fraquezas, um dia irão apontar as tuas fortalezas, o teu sucesso, aonde Deus te colocou. Um dia, as bocas que hoje te desanima, critica, te derruba, vão dizer: quem diria que ele e ela chegaria lá onde está, ou seja, bem longe dos teus acusadores. A mulher pega em adultério, jogada aos pés de Jesus, esperava sentir a primeira pedrada, sozinha, desamparada pela lei e por aquele que adulterava com ela, por conta do machismo naqueles que a julgaria, os religiosos. Ela não imaginava que tinha sido jogada aos pés do único que poderia salvá-la. Veja aonde os teus acusadores estão te jogando, quando te maltratam, te puxam para baixo, te derrubam ao chão, e é no chão que fica o banquinho dos pés de Deus, na terra, onde os crentes colocam as lágrimas, suas confissões de segredo, e foi lá que uma mulher o adorou com lágrimas, enxugou os seus pés com os seus cabelos e saiu justificada. Jesus disse aos acusadores: pode apedrejá-la os que não tiveram pecado. E eles, olhando para dentro de si, foram embora, ao invés deles também se chegarem a Jesus para serem perdoados, partiram. Jesus disse à mulher: eles não te condenaram, nem eu. Vai e não peques mais, vai e não mais dê motivo. E endireitando Jesus a tua vida, dirá: mulher, homem, onde estão aqueles teus acusadores, os que julgavam, te botavam para baixo, te criticavam, te humilhavam? Sempre ficam para trás aqueles cujas lutas é contra a carne e o sangue, e não contra os principados e potestades, não contra os príncipes das trevas deste século, não contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Muitos perguntam: por que agora que eu me converti, o relacionamento entre família e amigos vão mudar? Eu conheço crente que continua do mesmo jeito que antes, suas amizades, os lugares que frequentava, as suas vestes, nada mudou. Muita gente pensa assim e faz essa pergunta. Quando alguém se converte a Cristo de verdade, é como acender uma luz na escuridão. A claridade revela a nudez das palavras, de caráter, de índole. Um cristão não pode frequentar lugares mundanos de bebedice, nudez, pornografia, jogo de azar, mentiras, assédio, adultério, prostituição, palavras torpes. Está envolvido com fofoca, calúnia, difamação. E quando você enxerga o lugar que durante muito tempo viveu, você sente repulsa, vergonha, nojo, desprezo. Aí é que as pessoas, as suas amizades, famílias, que continuam no escuro, nas trevas, se levanta contra você, que aos olhos deles você agora se acha melhor que eles, que continua achando que estão bem, porque ainda estão no escuro, porque eles ainda estão com os olhos vendados, fechados. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ante o teu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Deus conhece o caminho daquele que está se esforçando para agradá-lo, para servi-lo, para ter uma vida de santidade.
Então não adianta servir a Deus, dizer que está servindo a Deus numa vida mundana, porque não tem vínculo nenhum com Ele. E só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno, ou o mundo. A gente está falando, impiamente falando, de fazer o que a carne bem quiser, ou aquele mundo de renúncia nos caminhos de Deus, negando a carne, negando os desejos pecaminosos para agradar a Deus e para ter uma comunhão com Deus e no futuro a salvação da sua alma. Então é posto esses dois caminhos, a pessoa tem que escolher. Também não adianta ficar no caminho de Deus com mentira, com enganação, que também não vai alcançar salvação. É um caso de parar, pensar, analisar e ver que resposta você há de dar a Deus. Vai levar Ele a sério ou vai seguir de qualquer maneira? Amém? Que Deus possa iluminar a mente de quem estiver ouvindo essa palavra.